Oi, gente, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula das sextas-feiras. Meu nome é Cris Buck e aqui eu ensino para você, esse ano estou ensinando isso, né? Como é que você pode tornar a sua vida com Deus, com seus irmãos, com todas as pessoas com quem você se relaciona melhor. Se você aprender a respeito da personalidade delas, a respeito da sua própria personalidade também, e como vocês podem se relacionar, evitando atritos e fazendo com que tudo seja muito mais frutífero, para a glória de Deus e para a sua própria alegria e realização. Então, lembrando a você que essa aula não está sendo ao vivo, porque eu tenho dificuldade de fazer essas transmissões à noite. Então, a solução que eu encontrei foi gravar durante o dia, para que você possa assistir depois, mas como é estreia, eu estou ao vivo assistindo com você. E você pode interagir comigo no chat, se você quiser, se você se sentir à vontade, pode fazer suas perguntas, tirar suas dúvidas, e eu vou responder aí no chat para você. Hoje o nosso assunto vai ser a vida em família de cada temperamento, porque maio, a gente está no iniciozinho do mês, é o mês das mães, mês das noivas também, por isso o assunto vai ser esse. A gente vai falar de como os temperamentos são em casa, na infância, na adolescência, na vida adulta, e como eles desempenham os seus papéis de filhos, de irmãos, de pais e de cônjuges. Só que na semana que vem, a gente vai falar mais sobre isso, porque a gente vai enfocar a vida amorosa de cada um dos temperamentos. Por que que algumas pessoas são pais carinhosos, enquanto outras se tornam muito exigentes com seus filhos? Por que que alguns filhos são rebeldes e outros são obedientes e pacíficos? Por que que tem gente que é super implicante com os familiares, principalmente com os irmãos, enquanto tem gente que é apoiador e amigo? É isso que a gente vai ver hoje. Então vamos começar um resuminho dos 4 temperamentos e das suas motivações. A gente vai começar mostrando em sentido horário. Esse quadrinho você já viu várias vezes, né? Então vamos falar um pouquinho a respeito deles, né? O melancólico, que é esse que está aparecendo aí. No primeiro quadradinho, o quadradinho azul escuro, essa moça com a lupa, ele é mais frio e introvertido. Os dois de cima são frios, os dois de baixo são mais calorosos. Os dois da esquerda são introvertidos e os dois da direita são extrovertidos. Por isso, melancólico é o temperamento frio e introvertido. Ele também é observador, calado, busca perfeição e sabedoria. Toda semana eu falo sobre esses 4 temperamentos. Então, se você quiser mais alguns detalhes a respeito deles, dá uma olhadinha nos vídeos das outras semanas, que toda vez eu faço alguma recapitulação e tem sempre algum detalhezinho novo nessas minhas explicações. Então, o melancólico busca perfeição, sabedoria, ele valoriza integridade, verdade, justiça, e ele foge de coisas fúteis e superficiais. Ele tem no próprio corpo dele muitas cores escuras, porque ele tem muita melanina. A melanina não dá só a cor da nossa pele, né? A cor dos cabelos e a cor dos olhos também. Então, todo melancólico vai ter ou a pele muito escura, ou os cabelos muito escuros, ou os olhos muito escuros, né? E isso, né, essa quantidade maior de melanina do que os outros temperamentos, dá uma característica, essa característica de ser assim, mais observador, mais detalhista, mais perfeccionista, porque a melanina é sintetizada no nosso corpo por um aminoácido chamado tirosina. E a tirosina é a responsável pela nossa capacidade de atenção e foco. Já o colérico, que é esse que está aí do outro lado, né, do lado direito, no quadradinho vermelho, é o temperamento que é frio, que está em cima, né, e extrovertido, que está na direita. Ele é líder, realizador, ele busca poder, primazia, que é sempre os primeiros lugares, que é sempre ser o mais importante. Ele valoriza desafios e coragem, e ele vai sempre fugir de fraqueza e de medo. As cores dele no próprio corpo
são avermelhadas porque ele tem muita hemoglobina. A hemoglobina é a substância, ela é uma substância que dá uma cor avermelhada para a gente mesmo. Todo mundo tem hemoglobina, mas os coléricos têm mais hemoglobina do que os outros, porque ele tem realmente uma capacidade de energia maior. A hemoglobina é a que fornece oxigênio para as nossas células. E energia para as nossas células é justamente fornecida pelo oxigênio. Quanto mais oxigênio a gente tiver, mais energia a gente vai ter. Tanto que as pessoas que estão com hemácias, né, glóbulos vermelhos em quantidade reduzida, vão fazer exame de sangue, sempre vai dizer que elas estão anêmicas, elas vão ficar mais devagar, mais fracas, né, justamente porque elas têm uma menor capacidade de fornecimento de oxigênio para as suas células, que é o contrário do que acontece com o colérico. O colérico tem uma quantidade de oxigênio, por causa da quantidade de hemoglobina, muito maior, é um suprimento muito maior de energia. Por isso ele é muito mais enérgico do que todos os outros temperamentos. Já o sanguíneo, que é esse que está no quadradinho amarelo, representado por essas moças aí na happy hour, rindo, conversando, se divertindo. O sanguíneo é empático, né? Os dois de baixo são empáticos, e extrovertido, porque ele é o da direita, né? É falante, é divertido, ele busca prazer e alegria, e vai sempre valorizar novidades e coisas interessantes, vai fugir de chatice e de sofrimento. As cores dele são mais douradas, porque ele tem uma quantidade muito grande de caroteno. Ele tem bastante energia também, mas não tanto quanto o colérico. Todos os extrovertidos têm mais energia do que os introvertidos. Então, o sanguíneo também tem muita energia, só que não tanta quanto o colérico tem. Mas, em compensação, ele tem muito caroteno, e o caroteno é de cor amarelada, né? E o caroteno são os antioxidantes, né? Eles são responsáveis por maior jovialidade, né? Por isso o sanguíneo tem esse jeitão assim, tão jovial, tão alegre. Já o fleumático, que é esse que está no quadradinho azul acinzentado, azul clarinho, é empático, ele está embaixo, e ele é introvertido, ele está na esquerda. Ele é uma pessoa abnegada, apoiadora, busca tranquilidade, segurança, valoriza a harmonia, bondade, e vai sempre fugir de conflitos e problemas, sempre. As cores dele, na própria aparência dele, são muito claras. Parece que você tirou uma foto do fleumático e passou uma borracha de leve em cima, né? Ele tem baixíssimo contraste entre as cores de pele, de olhos e cabelos, porque ele vai ter uma quantidade muito menor do que os outros temperamentos de melanina, de hemoglobina e de caroteno também. Por isso ele tem essas cores assim mais acinzentadas, mais lavadinhas, né? Sabendo dessas motivações, né? Então, recapitulando, o melancólico busca perfeição, busca sabedoria, entender todas as coisas, né? O colérico busca a primazia, o primeiro lugar, poder. O sanguíneo busca alegria, diversão, fugir de chatice, né? Fugir de dor. E o fleumático busca paz, tranquilidade, fugir de problemas. Então, sabendo dessas motivações, dá para a gente entender por que esses temperamentos vão reagir dos seus modos bem típicos, né? Bem peculiares. Então, vamos começar com a infância, a adolescência e a vida adulta de cada um desses temperamentos. Então, a gente vai continuar seguindo sempre essa ordem, né? Começa pelo melancólico e aí a gente vai seguir esse sentido horário, né? Então, o melancólico vai ser... Deixa eu mostrar aqui para você. Ah, sim, aqui eu estava falando das cores, né? As cores de cada um deles, né? E por que eles estão representados por essas cores de quadradinhos, né? Então, o melancólico sempre vai ter alguma cor escura e vai ser cor mais azulada, né? Seja a pele muito escura ou o cabelo muito escuro ou os olhos muito escuros, né? O colérico sempre vai ter cores avermelhadas na pele, nos olhos ou nos cabelos. O sanguíneo sempre vai ter cores douradas. E o fleumático sempre vai ter cores acinzentadas.
Então vamos começar enfocando cada um dos 4 temperamentos e mostrando como é que eles são, na infância, na adolescência e na vida adulta. O melancólico vai ser uma criança intelectual, calada, que gosta muito de ler. Vai ficar sozinha com os seus pensamentos e vai gostar disso. Ela não vai ficar assim, que pena, eu tô sozinha. Ela vai adorar ficar sozinha. E vai gostar de brincar com a capacidade criativa, porque o melancólico é um ser que privilegia a mente, não tanto o corpo. Então, às vezes, ele não vai gostar de educação física, né? Não vai gostar de interagir muito com os coleguinhas, ele vai adorar ficar no mundo mental dele. Então, vai ser uma pessoa muito criativa, né? Uma criança, já desde pequena, né? Criativa, vai ser muito organizada também. Então, ela vai gostar de brincar com coisas que usem essa capacidade que ela tem. Então, vai gostar de desenhar, vai gostar de brincar de casinha, mas não de boneca. Por exemplo, deixa eu contar um caso aqui. Eu sou melancólica e a minha irmã é fleumática. Então, quando a gente era pequena, somos só nós duas, né? A gente ia brincar de casinha. Então, como é que a gente brincava? Eu pegava várias caixas e tampas de caixas e eu organizava aquelas caixas e tampas formando ambientes. Aqui é a sala, aqui é o quarto, aqui é o banheiro, aqui é a cozinha e tal. Eu organizava aquilo tudo. Aí eu pegava os brinquedinhos que a gente tem, panelinhas ou caixinhas de fósforo, o que fosse. Eu falava, aqui é o sofá, aqui é a mesa, aqui é o fogão, aqui é a pia. Eu fazia como se fosse um arquiteto fazendo uma... Eu era pequena, eu tinha 5, 6 anos. E eu ficava organizando os espaços, dizendo aqui fica isso, aqui fica aquilo e tal. E a minha mãe ali, junto, né, olhando, eu organizava tudo sozinha. E ela olhando, e eu explicando o que era o que. Né? Quando terminava de arrumar tudo aquilo, eu chegava para ela e falava assim, pronto, a casinha tá pronta, agora você brinca. E deixava ela lá sozinha para brincar. Ela, coitadinha, doida para brincar comigo, mas eu não tinha disposição para brincar de boneca. Eu não gostava muito de ficar ali imitando as interações pessoais com as bonequinhas. Eu gostava era de organizar a casa. Quando a casa estava toda organizada, eu falava, pronto, tá aí para você. E ia fazer outra coisa. E a coitadinha ficava ali brincando sozinha com as bonequinhas dela, pegava duas, ficava lá dentro da casinha que eu tinha arrumado. Então, o melancólico gosta disso, né? Ele gosta de brincar de cientista, de pequeno construtor. Ele pode gostar de escrever também, né? Ele vai ser um adolescente muito estudioso e isolado, mas ele não vai ver problema nisso, porque ele vai realmente preferir sempre o mundo interior. E vai ser, como eu já falei, um adolescente que não gosta de esportes nem de festas. E se ele praticar algum esporte, vai ser sempre um esporte solitário. Caminhar, correr, nadar, na academia. E ele vai sempre gostar, por exemplo, se ele for na academia, ele vai gostar de ir num horário que esteja vazio, que ele não precisa encontrar ninguém. E ele vai se tornar um adulto que vai lembrar muito um juiz, né? Vai ser um adulto sério e íntegro. Bebe um pouquinho d'água, peraí. Já o colérico, lembrando, né? Ele é extrovertido, é frio e ele busca sempre poder e realizações. O colérico vai ser uma criança que vai estar se ocupando em fazer alguma coisa o tempo todo. Ele não vai conseguir ficar parado, sem fazer nada. Ele vai gostar muito de brincadeiras desafiadoras e cheias de competição. Quem sobe mais alto, quem pula mais longe, quem faz sei lá o que mais rápido. Ele vai sempre gostar de ver quem é que é o melhor, né? E ele vai sempre competir para vencer. Né? Inclusive as meninas vão ser assim também. Né? Vão gostar de coisas desafiadoras. E ele vai ser um adolescente muito rebelde, vai dar muito trabalho para os pais. Ele vai querer descobrir os próprios caminhos dele. Então, se alguém chega e falar assim, vai por aqui que é melhor, ele vai olhar, por quê? Ele vai sempre questionar. Né? Então, ele às vezes vai tender a fazer o contrário do que estão dizendo, só para experimentar, para ver se é isso mesmo,
e se ele não descobre um caminho que é melhor do que o que todo mundo já conhece, né? E ele talvez empreenda desde cedo, desde pequeno, vai vender limonada, vai entregar jornal, ele vai querer fazer qualquer coisa para já realizar e ganhar o dinheirinho dele. E ele vai gostar muito de esportes, principalmente individuais vigorosos, né? Esses de equipe talvez ele goste, se ele puder se destacar, se ele for o capitão da equipe. Se não puder, ele vai gostar daqueles esportes em que ele não dependa dos outros para se destacar. Por exemplo, tênis, né, que é um contra o outro, né? Um adversário contra o outro adversário. Ou lutas, né? O colérico gosta muito de lutas. E ele vai se tornar um adulto, olha só a imagem que eu coloquei aqui. Ele vai se tornar um adulto batalhador e até mesmo briguento, como se fosse um guerreiro. O colérico é um guerreiro mesmo, é um batalhador. E essa imagem representa perfeitamente a imagem do colérico. Já o sanguíneo, que é aquele que é sociável, comunicador, que quer alegria, quer prazer e foge de dor e chatice, lembra que ele é extrovertido e caloroso, né? Ele vai ser uma criança agitada, porque ele também tem muita energia, todos os extrovertidos têm. Ele vai ser uma criança agitada e muito, muito curiosa. Toda criança tende a ser curiosa, mas o sanguíneo vai ser mais curioso do que a maioria das crianças, né? E ele vai ter muita energia, mas como ele não tem tanto quanto a do colérico, ele não vai ser uma criança tão realizadora, porque o colérico tem que terminar tudo que começa, mas o sanguíneo não. O sanguíneo, ele quer experimentar, ele quer viver alegrias, tudo que a vida tem de bom, né? Quer experimentar tudo. Então, se ele acha que ele já experimentou o suficiente de alguma coisa, ele parte para outra, porque ele não tem tempo para perder. A vida é cheia de coisas que ele precisa experimentar. Então, ele está sempre, né? Ele é uma locomotiva também, mas é uma locomotiva diferente do colérico, né? O colérico é uma locomotiva que sempre chega na estação, sempre chega no ponto final. O sanguíneo não, ele está toda hora pegando desvios, toda hora, né? Então, o sanguíneo vai gostar muito de movimentar o corpo, e vai gostar de dançar, né? Essas coisas assim. E vai gostar também de se relacionar com as outras crianças. Vai gostar de brincar de correr, de dançar, de cantar, de teatro, né? Ele adora brincadeira de faz de conta, né? E ele vai ser um adolescente muito engraçado, muito. E sempre pronto para diversões com os seus amigos, cheio de amigos, e sempre pronto para se divertir com eles. Geralmente, desde a infância, ele não vai gostar muito de estudar nem de trabalhar, porque ele acha chato, a não ser que ele tenha mistura de outros temperamentos, por exemplo, sanguíneo com melancólico, ou sanguíneo com colérico, ou sanguíneo com fleumático, né? Porque esses todos já vão gostar ou de estudar ou de trabalhar, por motivos diferentes, mas vão gostar. Mas o sanguíneo puro, não vai gostar não, porque ele vai achar muito chato, tanto estudar quanto trabalhar. Ele vai gostar da escola por causa dos colegas, e ele vai gostar do trabalho por causa dos colegas também, né? E do dinheiro que vai ganhar para poder torrar com os amigos. E vai ser uma pessoa que vai gostar, né, um adolescente, criança ou adolescente ou mesmo adulto, que vai gostar de esportes coletivos, sempre em grupo, né? Ele com os amigos, né? Ele vai ser amigo de todo mundo, né, na equipe, né? Mas vai gostar de esportes coletivos ágeis, vôlei, handebol, basquete, futebol nem tanto, porque o futebol não é tão ágil quanto esses outros esportes de que eu estou falando, né? Ele vai se tornar um adulto, olha a imagem que eu botei aqui para o sanguíneo. Ele vai se tornar um adulto altamente sociável e animado, animadíssimo. O sanguíneo é a animação em pessoa, é a empolgação. Então, se tem alguém que tem um grupo, né, você está vendo que é alguém que é animado para fazer qualquer coisa que ele acha que é interessante, né, é o sanguíneo. E o fleumático? O fleumático, ele está localizado no quadrante de baixo, nos quadrantes de baixo, né? Então ele é empático. E está localizado nos quadrantes da esquerda, então ele é introvertido. Então ele é um empático, introvertido, vai ser uma criança meio parada. Lembra que eu falei que ele tem baixa energia, né, celular? Ele vai ser uma criança meio parada e medrosa também, que vai gostar de brincadeiras calmas e sem risco, com poucas crianças, poucos amiguinhos. O fleumático é sociável, mas ele tende a ter
poucos amigos, né? Então vai gostar de brincar de boneca, como eu falei da minha irmã, de boneca, boneca mesmo, a interação entre as bonequinhas, né? Vai gostar de pintar, vai gostar de qualquer brincadeira calma, né? Brincadeiras que sejam só conversando, né? Calmamente, ele vai gostar. Então, se ele tiver amigos que sejam assim mais sanguíneos, né? Coléricos, né? Que sejam mais extrovertidos, que vão viver inventando outras coisas que talvez sejam meio perigosas, ele vai viver com receio de ir atrás da onda deles. Às vezes vai e às vezes se dá mal. Ele vai ser um adolescente tranquilo e que não dá trabalho nenhum para os pais, que vai gostar de atividades suaves com um amigo, um, dois, poucos amigos, caminhada, conversas intimistas, mas ele pode sofrer muito bullying desde a infância. E assédio também, até mesmo sexual, porque ele não sabe se defender. E ele também não sabe dizer não. Então, o fleumático é muito temeroso. E ele é, geralmente, a vítima preferida das pessoas que praticam bullying, né? E isso é uma coisa que a gente precisa prestar muita atenção, né? Eu até fiz um vídeo no outro canal, uma aula em que eu falava sobre bullying. Foi só sobre bullying, né? E eu falei lá sobre a importância dos pais ensinarem aos seus filhos como se defenderem quando eles estiverem praticando bullying, né? E tem vários pedacinhos assim que eu tô publicando lá no meu outro canal, o Cris Book Oficial, né? Então, se você quiser dar uma olhadinha, ou se quiser me fazer perguntas sobre isso, pode fazer também, porque é muito, muito importante. O fleumático precisa ser defendido pelos pais, né? Pelos responsáveis, né? E como é que ele vai ser quando se tornar adulto? Ele vai ser um adulto muito gentil, muito abnegado e que gosta muito de descansar, né? Ele pode se tornar assim um hippie, né? Ou alguém que admira os ideais hippies. Ele pode se tornar alguém assim que faça muito trabalho voluntário, né? A gente já falou na semana passada a respeito dos trabalhos que mais agradam a cada um dos temperamentos, né? Então, ele vai ser sempre um adulto muito gentil, muito abnegado e que gosta de descanso, né? Sempre. É o que mais aprecia descansar de todos eles, né? Então, deixa eu voltar aqui para mim. Como é que cada um dos 4 temperamentos vai ser como filho e como irmão? O melancólico, aquele que busca perfeição e correção, entendimento. Ele vai ser um filho muitíssimo correto, estudioso, independente, cumpridor dos seus deveres, mas vai ser antissocial, por opção mesmo, e não vai gostar de reuniões de família. Então isso pode trazer muito desagrado para os pais, para os irmãos, para todos os familiares, né? Nem vai ser muito afetuoso com eles, né? Então, se tiver, por exemplo, pais sanguíneos, nossa, eles vão ficar muito chateados porque o melancólico é assim tão antissocial, que é o oposto do sanguíneo, né? E vai desagradar principalmente aos sanguíneos, né? Mas vai desagradar aos outros temperamentos também por motivos diferentes, né? Os sanguíneos, por exemplo, não vão gostar desse isolamento dele, né? Já os coléricos não vão gostar do quê? Que ele vive muito na teoria, né? O mundo dele é o mundo da mente e o mundo do colérico é o mundo das realizações concretas. Então, os pais coléricos não vão gostar muito de ver um filho que é mais teórico, né? E os pais fleumáticos, apesar de gostarem de muitas coisas do melancólico, afinal, os dois são introvertidos, né? Não vão gostar muito da frieza do melancólico, né? O fleumático tem uma necessidade maior de conexão com as outras pessoas, conexão calma, mas conexão. E o colérico, o melancólico não, né? Isso vai desagradar aos pais fleumáticos e irmãos fleumáticos também. Ele vai ser um irmão chato, né? Eu sou melancólica, eu sei que o melancólico é um irmão chato, que diz o que o outro irmão fez de errado. Às vezes ele vai dedurar o irmão, né?
e vai ficar querendo toda hora ensinar o que é certo, né? Vai dizer, isso está errado, o certo é isso, né? E vai criticar tudo que os outros irmãos fizerem, né? E isso é muito chato, né? Ter um irmão assim é muito chato. Já o colérico, como é que ele vai ser como filho? Ele vai ser um filho que vai dar muito orgulho para os pais com as suas realizações futuras, né? Mas que vai ser muito questionador, vai questionar o tempo inteiro a autoridade dos pais. Então, enquanto ele não se torna adulto e não chegue a ter essas realizações que dão orgulho para os pais, ele vai dar um trabalho louco para eles. Vai enfrentar os pais, né? Ele vai ter essa atitude contestadora o tempo todo. E os pais que ele vai desagradar mais vão ser os pais fleumáticos, porque o fleumático é o oposto dos coléricos, né? Mas também vai desagradar os outros temperamentos por motivos diferentes. Vai desagradar aos pais fleumáticos, porque os pais fleumáticos não gostam de briga, não gostam de confusão, não gostam de problema. E o colérico vive arrumando problema, né? Ele vai ser alguém que vai arrumar problema na escola, vai brigar com os colegas, vai desafiar os professores. Os pais fleumáticos vão odiar ser chamados na escola o tempo inteiro para ficar resolvendo problemas que o seu filho colérico vai ter arrumado, né? Os sanguíneos já não vão gostar nos seus filhos coléricos da chateação que eles vão estar arrumando, né? Então, os fleumáticos não vão gostar de serem chamados na escola por causa dos problemas que eles vão ter que resolver, né? E os sanguíneos não vão gostar por causa da chateação. Esse negócio de ficar sendo chamado toda hora na escola, ô chateação, né? Não tem nada de alegria nisso, né? E os pais melancólicos não vão gostar porque vão ver que o seu filho é muito precipitado, né? Muito. Algumas coisas que o melancólico consegue prever, os pais melancólicos vão estar conseguindo prever, os seus filhos não vão meter as caras e vão se dar mal, e isso vai desagradar muito aos pais melancólicos, né? E como irmão, como é que é o colérico? Ele é muito estressante para os outros irmãos que não sejam coléricos também. Se os outros irmãos forem coléricos, ora eles vão gostar quando eles estiverem querendo a mesma coisa e que dê para os dois alcançarem, mas se eles quiserem coisas opostas, ou se eles quiserem coisa que só um possa ter, eles vão brigar muito, eles vão competir demais, então vão brigar o tempo inteiro. Já se forem irmãos sanguíneos, ou melancólicos, ou fleumáticos, nossa, vão viver estressados com o colérico, estressadíssimos, porque a energia dele é maior. Ele vai ser um irmão implicante mesmo, e vai ser alguém que vai praticar bullying com os próprios irmãos, né? Vai sim, porque o colérico tende a praticar bullying, né? Já o sanguíneo vai ser como filho, muito alegre, muito barulhento, falante, desde pequenininho, né? Eu tenho uma filha, ela é sanguínea, né? Eu tenho 2 filhas que são sanguíneas, né? Uma delas é sanguínea, a mais velha é fleumática, né? A segunda é sanguínea. Essa que é fleumática demorou para falar. Ela estava com 2 anos e meio, mais ou menos, e não falava, né? E eu preocupadíssima, né? Aí levei numa especialista, né? Fonoaudióloga. Ela falou assim: não se preocupe, até 3 anos é normal, tem muita criança que demora muito para falar, muito. E 1 mês depois ela começou a falar. Mas o interessante é que quando ela começou a falar, ela já falava as palavras corretamente, né? Ela não balbuciava, não, ela não falava. Ela cantava, engraçado, ela cantarolava, só isso, né? Mas falar mesmo ela não falava, né? Mas com pouco mais de 2 anos e meio começou a falar e falava corretíssimo, né? Falava pouco, mas falava corretamente. Já a sanguínea, nessa época eu não sabia nada dessas coisas que eu ensino para vocês. Hoje em dia, rememorando, é que eu vejo as características desde que elas eram bebês, né? Essa que é sanguínea, quando ela tinha menos de 1 ano, a gente via que ela queria falar com a gente, né? E ela já começava lá, enrolando tudo. A gente, incentivando, né? Então, ela desde cedo, com menos de 1 ano, ela já falava algumas palavrinhas, né? Ela sempre falou muito cedo. Falava tudo errado, mas falava. E falava muito,
né? Então, logo ela desenvolveu isso, mas ela desenvolveu na prática, né? Ela tem sanguíneo e ela tem colérico também nos temperamentos dela, né? Então ela falava muito e falava, e falava tudo errado, mas foi aperfeiçoando. Já a fleumática demorou muito, mas quando começou, foi perfeitamente, né? Então o filho sanguíneo vai ser muito alegre, muito barulhento, mas que vai esquecer o que os pais falam, né? Às vezes não é nem porque quer desafiar os pais, às vezes é porque esquece mesmo as ordens que recebeu, né? O sanguíneo é avoado, ele esquece as coisas, principalmente aquelas que ele acha que não são muito interessantes, né? Ele vai viver fazendo o contrário do que os pais disseram para ele, vai mentir, porque para escapar de encrenca, né, de coisa chata, ele vai mentir, né? Vai ser bagunceiro e não vai conseguir se preparar para o futuro. Ele não vai conseguir imaginar como vai ser o futuro e tomar precauções para ter um futuro melhor. Ele não vai fazer isso, né? Isso vai desagradar demais aos pais melancólicos. A minha outra filha, porque essa filha que eu falei, ela tem sanguíneo, mas ela também tem colérico. Então ela conseguia, e tem melancólico, então ela conseguia, de certo modo, se preparar também para o futuro, né? Mas a outra filha sanguínea que eu tenho é sanguínea com fleumático, né? É um tipo, o que ela tem do fleumático é o fleumático fóbico, não é o contrafóbico. O fleumático contrafóbico é aquele que ataca os problemas para evitar que eles fiquem perturbando a vida dele, né? E o fleumático fóbico só foge dos problemas, só corre deles, né? Mas não toma providências, né? É um fleumático que não tem nada de colérico nele, né? O contrafóbico tem. Então, essa minha filha sanguínea com fleumático, esse fleumático que ela tem é fóbico, né? Então, ela só foge, ela finge que os problemas não existem, ela não consegue se prevenir em relação ao futuro, né? Isso desagrada muito aos pais melancólicos, né? Mas desagrada também aos outros temperamentos por motivos diferentes, né? No caso dos melancólicos, esses pais não vão gostar da espontaneidade excessiva do sanguíneo, né? Os melancólicos não são assim, né? Mas o sanguíneo é, né? Essa coisa de adorar, ter amigos, né? De conversar com todo mundo, isso vai desagradar demais aos pais melancólicos, né? Já os pais coléricos não vão gostar da falta de foco do filho sanguíneo. Eles falam assim, nossa, você faz um monte de coisa e não realiza nada, né? E os pais fleumáticos não vão gostar dos problemas que o sanguíneo de vez em quando vai trazer para eles, né? Porque o sanguíneo, como não, ele tende a não se prevenir a respeito de problemas, toda hora vai ter problema para os pais fleumáticos resolverem, né? Isso vai ser algo que vai desagradar muito aos pais fleumáticos. E como é que o sanguíneo vai ser como um irmão? Ele vai ser agitado, engraçado, vai viver fazendo piada com todo mundo em casa, né? Não só com os irmãos, com os pais, com os avós, com todo mundo, vai ser o piadista da casa, né? E ele vai preferir, muitas vezes, os amigos aos irmãos. Se os irmãos não forem na onda dele, não acompanharem o ritmo, não forem festeiros como ele, e os amigos forem, ele vai preferir os amigos, ele não vai pensar duas vezes, né? E ele vai ser um irmão com quem você não vai poder contar no longo prazo, porque ele é avoado. Ele vai combinar 1000 coisas com os irmãos, mas vai esquecer, né? E isso vai desagradar demais, né? Então chega e fala assim, vamos, às vezes não é nem longo prazo, às vezes é só assim, nós estamos na segunda-feira, e aí ele chega e fala assim, os irmãos chegam e perguntam, e aí, vamos no sábado visitar o vovô? Aí, vamos. Ao longo da semana, ele vai combinar outras coisas com os amigos, porque ele não vai nem lembrar que já tem compromisso no sábado. Aí, quando chegar no sábado, os irmãos crentes que ele está lembrando, né? E aí, vamos aonde? Na casa do vovô. E já combinei outra coisa com os meus amigos. E os irmãos vão ficar muito chateados por causa disso. E o fleumático vai ser um filho como? Obediente, que se importa com o bem-estar dos pais. Então, digamos, os pais envelheceram, os filhos cresceram todos, e os pais envelheceram e estão necessitando de cuidados, né, com a saúde e tal. E digamos que são 4 filhos, um de cada temperamento. Sabe qual vai ser o filho que vai se importar em cuidar dos pais? O fleumático, né? Ele vai se importar com o bem-estar deles,
mas ele também vai detestar sair da rotina. O fleumático gosta de rotina, porque rotina é segurança. E ele vai ser também muito sem iniciativa. E às vezes até preguiçoso. Né? E isso vai desagradar aos seus pais, né? Essas características, conjunto de características dele, né? Vai desagradar aos seus pais, principalmente se forem coléricos, mas aos outros também por motivos diferentes. Como assim? Os coléricos, né? Os pais coléricos não vão gostar do filho fleumático se ele tiver preguiça. Ou mesmo que ele não seja preguiçoso, porque tem alguns fleumáticos que não são preguiçosos, né? Aliás, muitos fleumáticos não são preguiçosos. Mas eles não são tão realizadores quanto os coléricos. Então, os pais coléricos vão achar que os filhos fleumáticos são medrosos, são fracos, né? E nem sempre é assim, né? Mas a visão do colérico é essa, né? Os pais sanguíneos não gostam de rotina. Né? E eles estão sempre em busca de novidade, né? De coisas diferentes. E os fleumáticos precisam de uma certa rotina para se sentirem bem. Né? E os melancólicos não vão gostar da necessidade do fleumático de depender de outras pessoas. O fleumático é muito dependente. Ele é capaz de muitas coisas, ele é muito forte, ele tem um grande autocontrole. Mas ele não consegue se enxergar como alguém assim, capaz. Né? Então, ele prefere trabalhar com a ajuda das outras pessoas, né? Trabalhos em equipe em que ele ajuda e pode ser ajudado, né? E isso vai desagradar os melancólicos. Os melancólicos não... o melancólico, se puder escolher como o filho dele vai ser, ele vai ser independente, vai aprender a não depender de ninguém desde pequenininho. É isso que os melancólicos, né? Uma das coisas, né? Que os melancólicos querem ensinar para os seus filhos. E o fleumático não gosta disso. Ele precisa, ele depende muito dos outros. Ele precisa dessa ajuda, da coletividade. Né? E como irmão, ele vai ser um irmão super legal, super, que não briga com ninguém, né? Que muitas vezes vai na onda dos outros irmãos e geralmente vai acabar se dando mal. Né? Como é que cada temperamento é como pai ou mãe? Então, se eu começar a falar como pai, você entenda, pai ou mãe, tá certo? O melancólico é como? Vai ser um pai rigoroso, muito rigoroso, com organização também. Né? Ele vai exigir que seus filhos sejam organizados, sejam íntegros, não mintam, que sejam inteligentes, usem a cabeça, né? Que tenham boas maneiras também, que sejam corretíssimos. Né? Então, ele vai ter um trabalho o filho sanguíneo, porque o sanguíneo mente, né? O sanguíneo muitas vezes não usa a cabeça dele, né? Usa mais a emoção, né? E isso vai dar uma trabalheira para o pai melancólico, né? Então, o pai melancólico vai corrigir os filhos o tempo todo, porque sempre vai existir alguma falha, né? Nós somos humanos, nós somos falhos. Então, toda hora a gente falha. E o pai melancólico, pai ou mãe, né? Vai estar ali o tempo inteiro corrigindo. Eu sei disso porque eu fui uma mãe assim, né? E é um pai que vai ter muita dificuldade de elogiar. Né? O melancólico elogia quando ele vê algo que foi feito com excelência, aí ele elogia. Mas se ele vê algo que foi bom, mas que pode ser melhor, se corrigir algumas coisas, alguns detalhes e tal, ele não vai elogiar. Ele vai dizer os detalhes que não estão ruins. Né? E isso desanima demais os filhos, demais. Então, melancólico, se você é pai ou mãe, elogie os seus filhos pelas pequenas coisas boas, os pequenos progressos que eles fizerem. Porque se você fizer isso, eles vão se sentir animados a continuar progredindo, a continuar procurando fazer coisas boas. E é assim que eles vão conseguir algum dia chegar à excelência. Não espere para elogiar só quando eles alcançarem a excelência, não, porque eles vão desistir muito antes de chegarem nessa excelência. E se o melancólico for casado, né, um pai melancólico com uma esposa colérica, ou vice-versa, o melancólico vai brigar com o cônjuge porque o cônjuge não vai ligar para alguns detalhes importantes para o melancólico que podem evitar que os filhos se tornem pessoas brutas. O colérico não liga muito se o filho se tornar um bruto, mas o melancólico liga muito. Ele quer que os filhos tenham
boas maneiras, que sejam pessoas gentis, mesmo que queiram dar um soco no meio da cara do outro, que eles saibam se controlar e lutar com as palavras, não com a força bruta. Se o melancólico for casado com alguém sanguíneo, eles vão brigar, porque o melancólico vai achar que o cônjuge mente de vez em quando para acobertar os erros das crianças, né? O sanguíneo mente, né? Se ele vê que vai ter uma chatice, né? Vai ter alguma coisa que aí não quero isso, né? Quero passar logo para a parte boa da nossa relação. Ele vai mentir, né? Ele vai jogar para baixo do tapete. E o melancólico, quando descobrir isso, ele vai viver em atrito com o cônjuge sanguíneo, né? Por causa dos filhos. Isso que eu estou englobando aqui, eu estou falando um pouquinho como eles são como pais, né? De temperamentos diferentes, mas eu estou vendo assim só a relação como pais, né? Cônjuges, pais. A relação como cônjuges mesmo, na semana que vem a gente vai falar mais, tá? E se o melancólico for casado com alguém fleumático, eles vão brigar porque o melancólico vai achar que o fleumático se omite muito, quando deveria corrigir os filhos. Porque, assim, existem melancólicos, ou fleumáticos, que vão corrigir os filhos sim, para evitar problema no futuro. Mas se for o fleumático fóbico, ele só vai botar pano quente, né? Ele vai ser omisso, né? Porque o fóbico evita o problema mais imediato. O contrafóbico tem uma tendência a querer evitar os problemas futuros também, né? Ele age para evitar os futuros e o fóbico só foge. E o colérico, como é que vai ser como pai ou mãe? Ele vai querer que os seus filhos sejam os melhores e se destaquem sempre em alguma coisa. Nas notas da escola, na educação física, em alguma coisa. Né? Os mais bonitos, os mais ricos, vai ter que se destacar em alguma coisa. Por isso ele vai ficar empurrando os filhos para fazerem sempre alguma coisa melhor, né? Para fazerem sempre mais coisas. Né? Vão ser crianças que vão tender a ter agendas cheias. Né? Eu tive um amigo há alguns anos, ele é colérico, né? Esse rapaz. E ele tinha filhos pequenos e todos os dias os filhos chegavam da escola. As crianças no jardim de infância, no maternal ainda, né? Ele se sentava com os filhos, perguntava o que foi que a professora ensinou hoje. Aí os filhos falavam, foi isso. Ele se sentava com eles e falava assim, pois hoje eu vou ensinar mais. Ele ensinava mais do que aquilo que a professora tinha ensinado, porque ele queria que os filhos sempre fossem os melhores. Então ele adiantava o que os filhos iam aprender, para que quando a professora ensinasse, eles já tivessem lá adiantados, pudessem se destacar como os mais inteligentes, os melhores da turma. Ele fazia isso todos os dias, todos. Típico de colérico. Né? Se o colérico for casado com alguém sanguíneo, eles vão brigar porque o colérico vai achar que o sanguíneo não persevera nas metas e que fala demais e faz pouco. Faz poucas coisas, realiza poucas coisas. Né? Então, vão viver brigando. Né? As metas que eu digo, as metas que ele estabeleceu para os filhos. Né? Meu filho vai ser o melhor. E o sanguíneo, às vezes, não vai colaborar muito com isso. Vai falar, não, você não deixa as crianças se divertir. Eles precisam se divertir. Não, quem se divertir, quer. Isso já é diversão. Né? Eles vão brigar por causa disso. Porque o sanguíneo vai querer que os filhos se divirtam e o colérico vai querer que os filhos se destaquem, que sejam poderosos. Se o colérico for casado com alguém melancólico, eles vão brigar porque o colérico vai achar que o melancólico vai planejar demais em vez de fazer alguma coisa. Né? Vai se prender a detalhes que não são importantes, que o importante é fazer. Né? E o melancólico vai ficar achando que o outro é um precipitado. Se o colérico for casado com um fleumático, a briga vai ser porque o fleumático vai ser tolerante demais com as crianças. E o colérico não é tolerante, o colérico é exigente. Né? O fleumático vai querer que os filhos descansem, né? Nem se divertir, descansar. E o colérico vai querer que eles continuem ali, forçando, até o limite. E o sanguíneo, como é que vai ser como pai ou mãe?
Ele quer o amor dos filhos. O que ele mais quer é ser amado pelos filhos. Ele vai querer ser daquele tipo amigo dos filhos. Por isso, ele pode não impor limites, nem ensinar para os filhos paciência e perseverança, porque ele mesmo não tem. O sanguíneo não é nem paciente nem perseverante. Então, ele também não vai ensinar paciência e perseverança para os filhos. Então, ele vai ser alegre, brincalhão. Os filhos vão adorar o sanguíneo, principalmente se não forem melancólicos. O filho melancólico não vai gostar muito, não. Mas os outros, não, vão gostar muito. E se o sanguíneo for casado com alguém colérico, eles vão brigar, porque o colérico vai estressar as crianças, não vai deixar elas se divertirem, vai ser um problemão para o sanguíneo, vai ser uma chateação, E se ele for casado, o sanguíneo for casado com um melancólico, dois opostos, eles vão brigar, porque o melancólico não vai se preocupar em demonstrar amor pelos filhos. O melancólico tem amor pelos filhos, tem, mas ele não demonstra. Ele não se preocupa em demonstrar. Isso vai desagradar demais ao sanguíneo. Para o sanguíneo tem que demonstrar amor, e tem que demonstrar amor o tempo inteiro, principalmente falando, tocando, rindo, Se o sanguíneo for casado com um fleumático, eles vão brigar, apesar dos dois serem assim bem empáticos, porque o sanguíneo vai achar que o fleumático é sem entusiasmo, não fala o que pensa, tudo fala assim, o que você acha que a gente deve fazer? Eu não sei, escolhe você, pra mim tá bom, porque o fleumático não quer confusão, não quer briga, e às vezes por causa disso ele vai estar arrumando briga com o sanguíneo, porque o sanguíneo quer que o fleumático participe, diga o que você pensa, e tenha entusiasmo, não vai assim só como quem está acompanhando, você tem que ter entusiasmo também, eles vão brigar por causa disso, E o fleumático, como pai ou mãe, vai ser uma pessoa muito calma, muito carinhosa, que não quer ter problemas nem preocupações, mas vai ter o tempo inteiro, porque criar filhos dá trabalho e muita preocupação. Então, o fleumático às vezes vai se arrepender até de ter se tornado pai, ou mãe vai pensar assim, se eu soubesse que era essa trabalheira toda, esses problemas todos, eu não teria arrumado filhos, não. Às vezes ele vai pensar isso. Se o fleumático for casado com um colérico, dois opostos, ele vai ficar chateado, ele não vai querer brigar, Ele não vai querer brigar com nenhum cônjuge, nenhum tipo de cônjuge, mas ele vai ficar chateado e vai querer esconder esses seus sentimentos. Então, o fato é que ele vai ficar chateado, sem brigar, com o colérico, porque o colérico é briguento e estressa as crianças, Então, o fleumático vai tentar contornar isso sem brigar, porque ele acha que se ele for confrontar o cônjuge colérico, a briga vai ser pior, vai piorar as coisas. Então, ele vai ficar muito, muito chateado. Então, ele vai tentar desestressar as crianças de alguma forma, escondido do colérico. Se o fleumático for casado com um sanguíneo, ele também vai ficar chateado, mas não vai brigar, porque o sanguíneo não é confiável e esquece as promessas feitas para os filhos. Então, o que ele vai tentar fazer? Ele vai ficar tentando se precaver, vai ficar toda hora falando, lembra, você prometeu para as crianças, hein? Lembra que é promessa, dia tal você vai levar as crianças no parque, não esquece. Então, ele vai ficar assim, sempre tentando evitar que o sanguíneo esqueça as promessas que fez para os filhos, Se o fleumático for casado com um melancólico, ele vai ficar chateado, mas não vai brigar, porque o melancólico é exigente demais com os filhos, e isso perturba a paz na família, Então ele vai chegar para as crianças, o adolescente, vai chegar e falar assim, não, olha, não fica assim chateado com seu pai, não, tal, ou com sua mãe, não se chateia assim, ele ou ela é assim mesmo, tal, mas ama muito você, tal, só quer seu bem, é para evitar problemas e tal, releva, ele vai tender a ser assim. E como cada temperamento é como cônjuge mesmo, um com o outro, a gente vai ver na semana que vem. Tá? Como cada temperamento pode viver melhor em família e agradar a Deus com o seu modo de proceder? Aprendendo como é que cada pessoa foi criada pelo próprio Senhor, descobrindo o seu próprio temperamento, descobrindo o temperamento das pessoas da sua família,
aceitando que Deus fez cada um assim, e lidando, né, tratando com cada um com extremo cuidado. Nós somos pessoas com almas frágeis, né? As nossas almas são meio como se fossem massinhas de modelar, né? Quando você compra a massinha de modelar, ela vem ali tão lisinha, né, tão perfeita na embalagem. É só você abrir a embalagem e botar o dedo, já ficou uma marca ali. Já reparou nisso? Né? É exatamente assim. Qualquer coisa, boa ou ruim, que a gente fale ou faça nas nossas interações interpessoais, né, de uns com os outros, vai ficar uma marquinha, ou de leve ou uma marca grande. Lembre sempre disso. Nossas almas são como massinhas. A alma do outro é como massinha também. A gente sempre vai deixar marcas. E na vida em família é assim também. Então a gente precisa de um extremo cuidado no lidar de uns com os outros. Eu fiz muita besteira lidando com os meus filhos, lidando com o meu marido, mas graças a Deus, Deus me ensinou essas coisas que hoje eu ensino para você, né? E tornaram a minha vida familiar uma outra coisa completamente diferente. Sabe aquele milagre de Jesus que está lá em João 2, né? No Evangelho de João, né? Que ele transformou água em vinho no casamento que ele foi com os discípulos lá em Caná da Galileia? Foi isso que ele fez na minha vida familiar. Transformou de água, e era uma água que já estava ficando podre, em vinho, né? E ele quer fazer na sua vida também, ele pode fazer. Então, aceite que cada um foi feito assim por Deus, mas deixe a porta aberta, para que o Espírito Santo molde você, e através do seu proceder diferente com os seus familiares, pode moldar os seus familiares também, tá? Então, por exemplo, se você aprenda a lidar com os seus familiares. Assim, se você tem um familiar que é melancólico, respeite a necessidade que ele tem de periodicamente ficar isolado, né? Isso é muito típico do melancólico. E o meu marido não entendia isso quando a gente estava nos nossos primeiros anos de casamento, né? Ele é fleumático, com colérico, mas é fleumático, né? E o fleumático tem necessidade de estar junto de outras pessoas, poucas pessoas, mas tem, né? Meu marido, por exemplo, ele não gosta de festa. Ele é o fleumático com colérico. É um tipo de fleumático que não gosta de festa, não gosta muito de interação social, nesse sentido, né? Interagir com muita gente. Mas quando ele está com uma pessoa, ou poucas pessoas, de quem ele gosta, aí ele se sente bem. Então, por exemplo, ele tem um amigo de quem ele gosta muito, né? Ele aceitou ir na casa desse amigo, num almoço em família e tal. Ele se sentiu meio mal, porque estava aquele monte de familiares ali. Mas ele gostava muito desse amigo, por causa desse amigo ele foi, né? Ele sempre gostou muito de estar comigo, ele sempre gostou muito de estar com poucas pessoas, de preferência uma só, de cada vez, né? Então, mas ele não entendia essa minha necessidade de me isolar até dele, né? Então, o tempo inteiro eu às vezes ficava ouvindo, né? Onde é que está sua mãe? Ele perguntando para os nossos filhos, cadê sua mãe? Cadê sua mãe? Ele queria que eu estivesse lá junto dele o tempo todo. E eu, de vez em quando, até hoje sou assim, eu sinto necessidade de me isolar dele. Hoje em dia ele já sabe disso, ele entende. Então, principalmente quando eu estou estressada, o melancólico estressado precisa ficar sozinho num cômodo, sozinho, absolutamente, né? Quando ele vê que eu estou estressada, e ele vê isso, ele fecha a porta e vai embora e espera aquilo passar. E depois eu saio dali renovada e pronta para interagir. Então, respeite a necessidade que o seu familiar melancólico tem de se isolar periodicamente, né? E de consertar tudo o que ele veja de errado ou fora do lugar, né? Por isso é que ele é organizado, né? Ele tem essa necessidade de consertar tudo que ele vê errado, torto, fora do contexto, né? Então, respeite essa necessidade. Ele vê uma poeirinha ali, ele precisa ir ali pegar, né? O melancólico é assim, respeite isso e tente facilitar a vida dele, né? Deixando as coisas no lugar, né? Fazendo o que é certo, fazendo o que ele espera de você, né? Ele vai se sentir melhor com você e vai ter muito mais boa vontade para lidar com você, né? Ele precisa dessas coisas todas. Ele gosta de ser apreciado, ser valorizado por aquilo que ele é. Isso é uma diferença fundamental
do melancólico para o colérico. O colérico gosta de ser apreciado pelo que ele faz. O melancólico gosta de ser apreciado pelo que ele é. E não pelo que ele aparenta ser. Né? O sanguíneo gosta de ser valorizado também pelo que ele aparenta ser. Mas o melancólico não. Ele gosta de olhar além das aparências. E ele espera que as pessoas vejam além das aparências dele também. Quem ele é no fundo. Né? Então, se você quiser elogiar um melancólico, elogie pelo que ele é. Não pelo que ele aparenta ou pelo que ele faz. Inclusive porque o melancólico não faz muito. Né? Ele não é um grande realizador, mas ele é um grande pensador. Né? E se você fizer isso, você vai ajudar o melancólico a tornar o mundo um lugar mais perfeito a cada dia, que é isso que ele está buscando. Né? Mas, por outro lado, ajude o melancólico a entender que ele vai compreender muito mais a respeito da vida, a respeito das pessoas, que ele está o tempo inteiro atrás disso, né? A respeito dele mesmo também. Se ele aprender a se relacionar bem com todas as outras pessoas, inclusive aquelas que são muito diferentes dele, como um sanguíneo, por exemplo. Né? E também elogiando o que essas pessoas tiverem de bom, porque todos os temperamentos, todos, têm alguma coisa de bom e alguma coisa de ruim. Então, o melancólico, você pode ajudar o melancólico a entender que ele vai compreender muito mais a respeito da vida, do mundo, das pessoas e dele mesmo, se ele aprender a elogiar as outras pessoas, até as diferentes dele, pelo que elas tiverem de bom. Né? Mesmo que ele pense assim, tem só isso de bom. Tá, elogie por essa coisinha que tem de bom. Tá? Se você tiver um familiar colérico, respeite a necessidade dele de fazer coisas. Ele tem sempre que estar ocupado produzindo algo. Né? E a necessidade de comandar todo mundo. Ele muitas vezes está dando ordens. Ele às vezes está só querendo dar sugestão, mas ele tem um jeitão que está sempre ordenando. Né? Eu lembro de uma coisa do meu marido, né? Eu já falei, ele é fleumático com colérico. Né? O principal temperamento dele é fleumático, mas ele tem muito de colérico também. Então eu lembro que às vezes ele chegava para mim e falava assim: hoje você vai. Hoje eu decidi, hoje a nossa família vai fazer uma arrumação na casa, uma faxina geral, e eu naquele dia eu não estava a fim de fazer faxina geral, eu estava até planejando fazer alguns dias depois, mas não naquele dia eu tinha outros planos, né, outras coisas para fazer. Nós vamos fazer uma faxina hoje, tem que ser agora. Né? E você vai arrumar, sei lá, a estante. Eu olhava assim, cara, eu não quero arrumar a estante, eu não quero fazer faxina geral, eu não quero arrumar a estante, vou fazer isso outro dia. Aí, muitas vezes eu chegava, o meu lado fleumático falava mais alto, e eu chegava, aí fazia numa má vontade danada, só para não ter problema. Né? Mas depois eu comecei a pensar assim, não vou fazer não. Eu já estou com plano de fazer isso daqui a 2 dias, não vou fazer. Aí eu falava, não vou fazer. Não, a gente tem que fazer, tem que ser hoje. Se você acha que tem que ser hoje, faz você. Eu não vou fazer. Eu vou fazer X, Y, Z, porque é isso que eu estou a fim de fazer hoje e é isso que eu me programei para fazer. Então, o colérico, às vezes não é nem ordem que ele está querendo dar, ele está só querendo a colaboração das pessoas, mas ele só consegue se expressar dessa forma. Então, entenda que quando ele está dando uma ordem para você, nem sempre é uma ordem que ele está querendo dar. Ele, é natural dele, e ele não tá, às vezes não está nem percebendo que ele está sendo mandão. Né? Então, se você quiser elogiar um colérico, né, quer mostrar para ele o quanto você o valoriza, mostre apreço, elogie aquilo que ele faz, não o que ele é, senão ele não vai nem entender o elogio. Se você falar, você é uma pessoa assim tão produtiva, tão realizadora, ele vai olhar assim, tá, e daí? Tanto faz, todo mundo devia ser assim. Agora, se você falar assim, nossa, adorei isso assim assado que você fez, resolveu os nossos problemas, fez com que a gente se tornasse muito mais, sei lá, ágil para cortar batata, sei lá, qualquer coisa. Né? Aí isso ele vai gostar. Né? E se você agir assim com ele, ele vai conseguir
fazer coisas cada vez melhores. Se você elogiar as coisas que ele faz e por que você está elogiando aquilo, é importante, não é só um elogio vazio. Dizer para ele, nossa, isso foi ótimo porque tal. Ele vai entender por que você achou aquela realização dele tão boa. Isso vai ajudar o colérico a conseguir fazer coisas melhores a cada dia. Né? A cada dia que passar, ele vai fazer coisas cada vez melhores, né? Cada vez mais práticas, que resolvam situações práticas do dia a dia. Né? Mas você precisa ajudar o colérico a entender que ele vai conseguir realizar muito mais na vida se ele aprender a respeitar os sentimentos das outras pessoas, porque ele tende a ser mais frio e não liga muito para isso. E quando as pessoas tratam o colérico sem prestar muita atenção nos sentimentos dele, para ele está tudo bem, porque ele mesmo não está prestando muita atenção nos sentimentos dele. Né? Mas se ele aprender a respeitar os sentimentos das outras pessoas, porque ele é um líder por natureza. O que é um líder que não consegue liderar? Né? Ele vai ter muito mais capacidade de liderança efetiva, prática. Na prática, mesmo que ele não esteja muito afim de lidar com os sentimentos dos outros, mas na prática, ele vai conseguir a colaboração dos outros, dos seus liderados, muito mais facilmente. Né? Vai ser muito melhor, ele vai realizar, ele não vai perder tempo tendo que cuidar do mimimi das pessoas, que isso para ele é mimimi, né? Ele não vai precisar perder tempo com isso, né? Então, e ele não gosta de perder tempo. Então, ensine a ele, né? Ajude-o a entender que se ele aprender a respeitar os sentimentos das pessoas, ele vai conseguir realizar muito mais. Se você tiver um familiar que é sanguíneo, respeite a necessidade dele de conversar, de falar muito. Ele tem necessidade de gastar palavras, principalmente se for mulher. Né? As mulheres têm um comportamento mais sanguíneo e fleumático do que os homens. Eu vou falar mais sobre isso na semana que vem. Né? E os homens têm um comportamento mais colérico e melancólico do que as mulheres. Né? Então, se você tem familiares sanguíneos, respeite a necessidade que eles têm de falar, de conversar, né? De se divertir. E mostre apreço, né? Que você valoriza esse familiar sanguíneo pela alegria e jovialidade dele. Nossa, você é tão engraçado, você é tão alegre, nossa, você torna o ambiente assim tão mais leve, tão melhor. Se você elogiar o sanguíneo pela alegria, pela jovialidade, né, mostrar que você o ama por isso, ele vai se sentir muito mais livre e muito mais feliz a cada dia. Né? Ele vai ter as emoções dele em ordem, porque o sanguíneo é o mais emocional de todos. Né? Ele precisa viver emoções. Né? E as emoções, você precisa dar liberdade para ele, tanto para rir, quanto para explodir, quanto para chorar, né? Sabendo que passa logo. Né? O sanguíneo é assim, são emoções muito fortes, mas que passam logo. Né? Então dê para ele isso, ele vai se sentir muito mais feliz, né? A cada dia. Mas ajude o sanguíneo a entender que ele vai ser muito mais querido pelas outras pessoas. Ele quer ser amado, né? Ele vai ser muito mais querido pelas outras pessoas se ele aprender a respeitar os compromissos que ele assume com elas. Né? Fizer um esforço para se lembrar, se for muito difícil, arrumar uma agendinha e escrever nessa agendinha todo. Não precisa ser uma agenda grande, né? Aquelas agendas pequenininhas que cabe meia dúzia de coisa por dia. Assumir um compromisso de levar as crianças no parque no domingo. Vai lá no domingo e escreve. Levar as crianças no parque. Assumir o compromisso de desentupir a pia para você amanhã. Vai lá amanhã e escreve. Desentupir pia. Né? Porque ele esquece. Então, ajude-o a ter uma agendinha para respeitar os compromissos que assumir. Se você tiver um familiar fleumático, respeite a necessidade que ele tem de segurança e paz. Ele precisa disso. Ausência de problemas. E mostre que você o valoriza pela ajuda que ele dá, pela abnegação dele, de abrir mão, né, de estar sempre ali pronto a fazer o que for necessário pelo bem de todo mundo, né, pelo bem da família. Se você mostrar isso, que você está percebendo, porque o fleumático faz muita coisa que às vezes as pessoas não estão nem percebendo o que ele está fazendo. Né? Mostre que você está atento, que você está vendo
e que você gosta disso, que você valoriza isso que ele faz. Né? Assim, ele vai conseguir viver muito mais tranquilo, em harmonia com todo mundo a cada dia. Mas ajude o fleumático também a entender que ele vai ter muito menos problemas e preocupações se ele aprender a dizer para todo mundo o que ele pensa de verdade. Se você falar isso para o fleumático, ele vai falar, não, de jeito nenhum, vai ter briga. Ensine para ele o que eu já ensinei, não sei se você já viu esse meu vídeo, a fazer uma abordagem sanduíche. Como é a abordagem sanduíche? É uma abordagem gentil, em que você chega, você começa elogiando alguma coisa, falando alguma coisa boa para a pessoa. No meio você fala, mas me preocupa isso, alguma coisa que você não gosta, né? Você é o fleumático que eu digo, né? O fleumático vai fazer a abordagem sanduíche assim, começa elogiando alguma coisa, falando alguma coisa boa, uma coisa que gosta muito do outro, aí depois fala, olha, mas por outro lado, eu fico preocupado com isso, que é a coisa que você, fleumático, não gosta, né? E eu achava que poderia ser talvez assim. Né? E termina voltando a elogiar, mas quero dizer mais uma vez que eu gosto muito disso assim, acho ótimo, tal, elogiando de novo aquela coisa que você elogiou no início. Essa é a abordagem sanduíche. Os pães é o que você gosta, o recheio é o que você não gosta, mas você não vai expor de um jeito briguento, que você nem consegue fazer isso, a não ser que você esteja debaixo de muita pressão e estressado, aí você vai explodir, né? Mas no seu normal, você vai falar com gentileza, expressando isso na forma de uma preocupação. Então, se você tem familiares que são fleumáticos, ensine para esses familiares a abordagem sanduíche, para que ele possa dizer o que ele pensa, de um jeito gentil, de um jeito diplomático, mas vai estar dizendo a verdade. Né? Então, como ele vê problemas, o fleumático vê problemas antes de todo mundo, ele consegue ver problemas antes de todo mundo, principalmente se ele for contrafóbico, né? E se ele conseguir expressar esses possíveis problemas, essa preocupação com os possíveis problemas, que ninguém mais está vendo, com a abordagem sanduíche, as outras pessoas vão ficar gratas por terem sido avisadas. Então, mostre isso para ele. Elas vão gostar muito mais se ele mostrar os problemas que elas podem estar evitando nessa abordagem sanduíche, do que se ele estiver vendo, não fala nada, os problemas acontecem e depois ele fala, eu já tinha visto isso. Elas vão ficar furiosas com ele. Então mostre isso para ele, né? Esclareça, porque isso às vezes está oculto da visão do fleumático. Né? E deixe os temperamentos diferentes do seu ensinarem para você coisas boas sobre relacionamentos familiares, para que você tenha uma vida mais equilibrada. O que os melancólicos ensinam para a gente? A prestar atenção nos nossos familiares para a gente poder entendê-los. Né? Os melancólicos se preocupam em entender todas as pessoas, a si mesmos e as outras pessoas também. Então, dá uma olhada nesse texto aqui de Colossenses 3:21. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Acho que esse texto tem a ver com isso que você está falando. É o seguinte, para você irritar os seus filhos, você precisa saber, você sabe, né, o que irrita os seus filhos. Né? Os pais conhecem os filhos desde que nasceram. Né? E os pais sabem perfeitamente qual é a pedra no sapato dos filhos. Né? Então, para você irritar, você precisa conhecer bem o seu familiar. Então, o que eu estou dizendo é, conheça o seu familiar, para que você não irrite, não só os pais aos filhos, mas os filhos aos pais, os irmãos, um cônjuge ao outro. Não irritem uns aos outros, procurem conhecer e entender para não irritar. Os coléricos ensinam o que para a gente? A não ter preguiça e trabalhar pelo bem da família. Olha o que está em 1 Timóteo 5:8. 1 Timóteo 5:8. Se alguém não cuida de seus parentes, e especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior do que um descrente. É para a gente cuidar da nossa família. Cuidar não é ficar deitado, esperando que Deus providencie tudo. Cuidar é fazer tudo que está ao seu alcance, sem preguiça, como um colérico faz.
né, para o bem da sua família. Senão você vai estar negando a fé. Ele vai ser pior do que quem não crê. E o que os sanguíneos ensinam para a gente? A conversar com todo mundo, até aqueles que são diferentes de você. E cultivar a alegria por estarem juntos. Olha o Salmo 128. Salmo 128, nos versos 1 a 4. Como é feliz quem teme o Senhor, quem anda em seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Feliz é o sonho de todo sanguíneo, né? Sua mulher será como videira frutífera em sua casa, vai dar muitos frutos, muitos filhos, né? Era a visão bíblica, né, do Antigo Testamento. Seus filhos serão como brotos de oliveira ao redor da sua mesa. Os filhos todos ali reunidos na mesa para comerem juntos. Assim será abençoado o homem que teme ao Senhor. Agora, você consegue imaginar o homem, a mulher, os filhos, todo mundo ali em volta da mesa, comendo em silêncio? Não dá. É conversando, feliz, animadamente, né? Os que são parecidos e os que são diferentes. É isso que o sanguíneo ensina para nós, a conviver, né? A família toda podendo se reunir e cultivar a alegria por estarem juntos. E os fleumáticos, o que nos ensinam? A não brigar e criar um ambiente de paz e harmonia. Olha o que está em Gênesis 45. Gênesis 45, 24. Essa é a história de José. Não sei se você já leu a história de José, um dos filhos de Jacó. Ele tinha sido vendido pelos seus irmãos como escravo por causa de ciúme. E foi parar no Egito. Passaram muitos anos, uns 30 anos mais ou menos, né? E ele se tornou governador do Egito. E houve fome na terra. E a família dele, que estava em Canaã, passou por fome também. E o Egito estava vendendo alimentos para todo mundo, né? E aí os irmãos dele souberam disso e a família dele soube, e os irmãos foram para lá para comprar comida. E quando chegaram lá, reencontraram José, e José poderia ter ficado super amargurado, mas José reconheceu que aquilo tinha sido providência de Deus. Os irmãos planejaram um mal, mas Deus transformou esse mal em bem, para que todo mundo ficasse vivo, ninguém precisasse morrer de fome, né? E aí ele deu mantimentos para a sua família. A história de José é linda, linda. Depois, se você puder, leia. E despediu os irmãos com muito alimento. E olha a recomendação que ele deu para os irmãos no verso 24. Depois despediu-se dos seus irmãos e, ao partirem, disse-lhes: não briguem pelo caminho. José era fleumático também. Ele tinha algo de fleumático muito importante. E ele ensinou os seus irmãos a não brigarem e a viverem em harmonia. E depois ele chamou toda a sua família para morar ali no Egito, porque ele cuidaria de todos eles. Então aprenda com o fleumático a não guardar rancor, a perdoar, a não brigar e a criar um ambiente de harmonia e paz. Então, essas coisas todas que eu venho ensinando para você são realmente para abrir um mundo novo para você, de compreensão, de compaixão, de vitória, com a ajuda do Espírito Santo, para que ele desenvolva em você o seu temperamento, tudo o que ele tem de bom, possa usar você para desenvolver o temperamento dos seus familiares também, dos seus queridos, e que vocês possam estar honrando, glorificando a Deus com a sua vida e tendo uma vida muito mais feliz, de muito mais paz, alegria, realizações. Então, gente, na aula que vem a gente vai ver atração, romance e casamento para cada temperamento. Mês que vem vai ser Dia dos Namorados, Então, agora em maio a gente já vai se antecipar, porque maio é mês das famílias também, Dia das Mães. Então, a gente vai estar antecipando e a gente vai falar sobre esse assunto, a vida amorosa de cada um dos temperamentos. Vamos orar então? Senhor, obrigada por essa aula, que o Senhor esteja ajudando os meus irmãos e a mim também, a desenvolvermos relacionamentos harmoniosos, relacionamentos felizes com os nossos familiares. Peço que o Senhor esteja ajudando a quem estiver passando por conflitos em família, a reverter isso, como o Senhor me ajudou há tantos anos.
Não foram nem tantos assim, mas há alguns anos o Senhor me ajudou a reverter isso, que o Senhor possa estar ajudando os meus irmãos também, usando essas coisas que eu estou ensinando, para a glória do Teu nome. Que o Senhor ajude a cada um a ter um fim de semana de alegria e paz em família, e que o resto da semana também seja de realização e vitória. Em nome do Senhor, amém. Que eu possa, então, contar com a sua audiência na semana que vem. Muito obrigada por ter estado aqui comigo, muito obrigada por se importar em aprender essas coisas que eu tenho para ensinar. Então, fica com Deus e tchau.